Bons dias, meus queridos alunos. Vamos dar continuidade, né, ao nosso material. Nós paramos respondendo em umas questões, acredito que a gente vai ter mais uma aqui para responder. Então, vamos lá. Não, essa foi a que a gente respondeu, né? Que era a C, a D e a F. Acho que foi isso. Ou não, essa é outra. Deixa eu ver. Vou voltar. Não, essa é outra. Vamos lá. Essa daqui é a que a gente tinha respondido no vídeo anterior. Vamos a esse. Do que é formado um átomo? De células. Bom, se a pergunta fosse diferente, né? Um tecido, um organismo e tal, a gente poderia dizer que era de célula. Mas, como a gente está tratando de átomo em si, então a gente pode mencionar elétrons, com certeza. Cátions. Meio duvidoso isso aí, vamos passando. Cargas positivas e negativas também, não deixa de ser verdadeiro, né? Existem algumas questões de concurso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está analisando, porque às vezes tem uma questão certa, mas tem uma alternativa certa, mas tem outra alternativa que é mais completa, ou seja, é como se ela fosse mais certa, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter muita cautela quando vai analisar as questões. Porque a C não está errada, né? Tem cargas positivas e tem cargas negativas no átomo, que são os elétrons e os prótons, né? Mas aí a gente não está mencionando a estrutura completa dele. Aí na letra D, deixa eu pegar aqui a canetinha famosa, laranjinha. Na letra D a gente tem elétrons, que são as cargas negativas, os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são as cargas neutras. Tá? Então, a resposta, né, dessa questão, a mais completa, a mais correta, seria letra D, certo? Então, vamos lá. Bom, partindo agora, deixando essa revisão, né, dos conteúdos com essas atividades aí discutidas, qual seria a origem da radiação? Né? Então, as radiações são produzidas por processos de ajuste, né? Eu já mencionei para vocês que a radiação ela tem uma característica que ela vai, né, para o detalhe da estrutura, né? E ela também parte do detalhe da estrutura, ou seja, ela parte de átomos, né, de elementos radioativos, né, elementos instáveis, e esses elementos que são classificados como instáveis, eles vão adquirir a sua estabilidade, né, eles vão se ajustar para chegar no processo de átomo, o estado normal, o estado neutro, né? Então, as radiações são produzidas por processo de ajuste que ocorrem no núcleo do átomo ou nas camadas eletrônicas. É por isso que quando a gente se refere à radiação, não é tão interessante a gente estar chamando de radiação nuclear, né? Como os conceitos anteriores, né? De bibliografias anteriores. Eu tenho uns vídeos para passar para vocês, eu não sei se eu já passei esses vídeos. Se vocês Eu preciso também ter um acompanhamento da presença de vocês nas aulas de vídeo. Então, assim, se eu já passei uns vídeos de física nuclear para vocês, tranquilo. Se eu não passei, eu quero que vocês venham no meu privado e me digam, professora, o vídeo de física nuclear ainda não foi passado. São os vídeos antigos, tá? De uma série de estudos que teve acho que 1990 por aí,
mas tem alguns conteúdos, tem alguns conceitos que não mudam, né? Na ciência tem conceito que não muda. Mas a colocação de algumas terminações é interessante a gente analisar. Por exemplo, né, como eu estava falando, quando a gente fala de radiação nuclear, a gente está falando de radiação que vem do núcleo do átomo. Então, a gente está especificando muito esse tipo de radiação. E não são todos os elementos ou todos os átomos que emitem radiação apenas de instabilização ou de estabilização do núcleo. E sim, tem radiações que são produzidas a partir das camadas eletrônicas, ou seja, que envolvem os elétrons. A gente vai descobrir quando a gente começar a ver os tipos de radiações, né? A gente vai discutir sobre alfa, beta, gama e X. Então, pode ser a partir do núcleo ou a partir das camadas eletrônicas. Ou pela interação de outras radiações ou partículas com o núcleo ou com o próprio átomo, tá? Então, a radiação nuclear, ela é muito... O conceito, ele é muito específico. É melhor que a gente trate como radiação. E aí ela pode ser nuclear ou da camada eletrônica, tá certo? A radiação nuclear é o nome dado às partículas ou ondas eletromagnéticas emitidas pelo núcleo do átomo durante o processo de reestruturação interna para atingir a estabilidade, que foi exatamente o que eu falei. Então, quando a gente usa nuclear, a gente está se referindo muito a um tipo só de radiação, a que é produzida a partir do núcleo do átomo, tá certo? Então, existem alguns exemplos de radiação. Vamos descobrir quem são as que são a partir do núcleo e quem são a partir da eletrosfera. Então, vamos lá. Nós temos a radiação alfa, a beta e a gama. Essas três radiações, elas são produzidas a partir do ajuste do núcleo, tá? Então, é super correto eu mencionar a radiação nuclear como tendo os tipos alfa, beta e gama. O raio-x característico, que é um tipo de radiação X produzida através de algumas interações que vão ocorrer, tá? Da radiação, a gente vai ver no decorrer da disciplina. Então, os raios-x característicos, eles são produzidos a partir de ajustes na estrutura eletrônica, ou seja, a partir da interação de partículas carregadas. Então, a gente vai analisar isso aí depois, como é que é produzido o raio-x. Mas só para vocês saberem que quando eu falo de radiação nuclear, eu tô meio que, se eu for ao pé da letra, eu estou excluindo os tipos de radiação que são produzidos a partir de outras regiões do átomo. Então, os raios-x de freamento, ou de frenagem, como a gente chama, ou Bremsstrahlung, eles são produzidos através de partículas carregadas com o núcleo. Então, aí já tem as partículas carregadas, né, que vão vir, que a gente chama de radiação incidente, com a interação do núcleo do átomo onde a radiação está atingindo. Então, melhor que a gente use o termo geral, que seria radiação, independente de onde ela vem e para onde ela vai, né? Para que a gente não especifique demais e acabe excluindo alguns tipos de radiação que não são gerados a partir do núcleo. Tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Mas se não, eu volto a insistir. Perguntem no privado. Tá? Aquele grupo, só os administradores que mandam mensagens, mas vocês podem ficar à vontade, eu não tenho problema nenhum de responder. Eu só demoro um pouquinho porque, vocês sabem, né? A gente tem várias turmas, então tem que ter um pouquinho de paciência e às vezes até cobrar mais de uma ou duas vezes, mas eu vou responder, tá certo? Então, a interação entre a radiação e os corpos será responsável pela produção da imagem radiográfica, que é exatamente o motivo da gente estar estudando todo esse processo de produção de radiação. Porque a radiação ela vai interagir com o corpo, né, seja vivo ou não vivo. A gente já deve ter discutido que existem outras avaliações de materiais inanimados, de seres inanimados, mas que a gente pode utilizar a radiação para avaliar a estrutura interna também. Observamos que as interações entre as radiações e a matéria dependerá, dentre outros fatores, da energia desse fóton, né? Quanto mais penetrante for esse fóton, melhor vai ser a transfixação, acho que essa é a palavra, da radiação naquele corpo, tá? A faixa de radiação X
para diagnóstico variará entre 20 e 150 kV. Então, são informações adicionais. Existem a produção de radiação que geram efeitos, tá? Esses efeitos, eu listei alguns aqui, tem mais, mas os que são realmente relevantes para a nossa área são os do efeito Compton e do efeito fotoelétrico. Então, existe a produção de radiação através de espalhamento coerente, ou efeito Rayleigh, o espalhamento clássico, o efeito Compton, propriamente dito, que é um dos que tem relevância para a gente, espalhamento Compton, espalhamento incoerente, né? O efeito fotoelétrico, a gente vai descobrir como é que age cada um desses efeitos mais para frente. Agora eu vou só citar. Tem interações do fóton com o campo eletrostático nuclear, e aí ocorre a produção de radiação através de produção de pares. Interações diretas fóton-núcleo, que ocorre o processo de fotodesintegração ou de aniquilação de pares, né? São formas de produção de radiação que muitas vezes não tem a ver exclusivamente só com o núcleo, tá certo? A gente vai descobrir isso mais para frente. No entanto, esses estudos mais aprofundados, por exemplo, a aniquilação de pares, fotodesintegração, produção de pares, espalhamento coerente, são conteúdos que dentro da nossa mente a gente não precisa aprofundar, a não ser que que algum de vocês escolha fazer a graduação, e aí o professor lá da graduação, da parte física, ele vai se aprofundar sim para que vocês tenham conhecimento mais amplo. Mas para nosso curso técnico, de acordo com a ementa, a gente não precisa se aprofundar, a gente vai só se ater um pouco a efeito Compton e fotoelétrico. E aí já vai ser o suficiente para a gente ficar bem louco. Mas vamos lá. Bem louco de saber o conteúdo, viu? Não é de não entender nada, não. Apenas os efeitos Compton e fotoelétricos são importantes na produção de imagens por raio-x. As condições que governam essas duas interações controlam a absorção diferencial, que determina o grau de contraste de uma radiografia. Isso aqui vocês vão ver bem direitinho com o professor da disciplina de processamento de imagens. Mas é só a título de informação mesmo aqui para a física, para a gente, para esse nosso momento. Tá? Vamos lá. A radiação. A radiação é uma das formas de energia existente. Por exemplo, nós temos vários tipos de energia, né? A gente tem a energia calorífica, que é a que gera calor, a energia luminosa, que é a que gera luz, essa que está aqui iluminando a tela do computador, aparecendo um quadradinho aqui no meu óculos. Nós temos aqui como exemplos a térmica, a elétrica, a energia mecânica, a química, entre outras. A radiação não se armazena assim como a luz visível também não. Então, eu não tenho como... Eu lembro de uma brincadeira que faziam quando a gente era criança, lá em Barbacena, como diz a história, aquele monte de moleque na rua, que essas crianças de hoje em dia não têm mais acesso a isso, mas quando faltava energia era uma festa, né? Faltava energia elétrica e tal. E aí a gente pegava sempre o moleque mais bobinho e dizia assim, vai ali no mercadinho comprar um balde de energia para a gente acender a luz. E botava o menino, e o menino, coitado, ia. Chegava lá e pedia um balde de energia. Mas, enfim, a radiação, ela não vai poder ser armazenada, né? Não tem como a gente prender ela num copinho, né? Assim como luz, tá? Então, tem essas características. Tem algumas formas de energia que são usadas na saúde que eu queria trazer para vocês nessa tabela, certo? Deixa eu só ver aqui. Então, em modalidades, vamos lá. Consulta, né? A gente tem a modalidade visual, auditivo, tato e movimento. Quais são essas formas de energia que são utilizadas? Luz, som, mecânica. E quais são as informações? História da saúde e sintomas, tá? Dentro da radiologia, a gente vai ter a radiologia convencional, a digital e a tomográfica. Que formas de energia são utilizadas na radiologia? Ondas eletromagnéticas. E aí a gente vai descobrir que tem as ondas eletromagnéticas, mas eu poderia até acrescentar aqui que dentro da medicina nuclear, que não foi citada aqui, tá aqui. A gente tem ondas
de radiação corpuscular também, que a gente vai descobrir o que é. Então, as ondas eletromagnéticas, os parâmetros físicos que estão aqui, isso aqui são correntes, enfim. Não é tão relevante para a gente, tá? É corrente, prótons, microns, essas coisas. Mas o que eu quero que vocês levem em consideração são a modalidade, o tipo de energia e quais as informações que elas trazem para a gente. Então, dentro da radiologia, a gente vai ter o uso das radiações eletromagnéticas, nos fornecendo informações sobre anatomia, dinâmica, dimensões e volumes. A ultrassonografia, que é um campo que está dentro do setor de radiologia, mas não trabalha com radiação, né? Pelo menos radiação ionizante, né? Nesse caso vão ser ondas mecânicas, tá? E elas trazem essas informações aqui: anatomia, dimensões, massa, movimento, função, velocidade, fluxo, etc. Dentro da medicina nuclear, a gente tem as ondas eletromagnéticas, mas também tem as ondas corpusculares, que não foi citada aqui, mas eu acho interessante mencionar. Porque, por exemplo, a gente vai ver na disciplina de medicina nuclear, não sei se vai ser eu, o professor, mas dependendo de quem for, vai mencionar isso aqui, PET, né? Tomografia por emissão de pósitrons. A gente vai descobrir que utiliza uma radiação que não é eletromagnética, e sim corpuscular. Mas isso deixa mais para frente. Vai avaliar essas funções, né? Essas informações. Aí, ressonância magnética, trabalha com as tomográficas e as funcionais. Nesse sentido, são ondas eletromagnéticas, porém não são de radiação ionizante, né? A ressonância, ela trabalha com campo magnético, tá? Como está bem descrito aqui, ó, campos magnéticos, momentos magnéticos, T1, T2. E aí vocês vão ver na disciplina esses conteúdos aqui bem mais aprofundados na disciplina de ressonância magnética. Em microscopia, né, dentro da saúde também, tem a óptica eletrônica, trabalha com luz visível, elétron, luz de síncrotron, trabalha com coeficiente de transmissão elétrica, coeficiente de reflexão. Isso aqui é um outro processo que a gente não vai visualizar nessa disciplina, tá? Mas os mais relevantes, cadê minha canetinha? Os mais relevantes aqui que eu preciso que vocês levem bastante consideração são... Eita, mas é esse aqui. Passei por cima, mas quando eu apagar vocês conseguem visualizar tudo. Principalmente esse, em segundo, esse aqui, tá certo? Dessa tabela eu preciso só que vocês lembrem dessas informações aqui e dessas informações aqui, tá? Vamos lá, apaga tudo, fecha aqui. Radiação versus radioatividade. Acho que vai ser um dos nossos últimos slides, pelo tempo de aula, mas a gente precisa entender, né, se existe diferença entre esses termos, né? Radiação. O que é a radiação? É uma forma de energia emitida por uma fonte que se propaga de um lado a outro, sob forma de partícula com carga elétrica, quando eu me refiro à radiação corpuscular, ou sob onda eletromagnética, quando a radiação é eletromagnética. E radioatividade, o que é? Radioatividade é a propriedade que certos elementos químicos possuem de emitir espontaneamente radiação. Então, é assim, vamos supor que esse objeto seja um átomo, certo? E esse átomo aqui, ele tem a característica de emitir radiação. Então, ele possui radioatividade, né? Esse é um material que possui radioatividade. Mas a energia que parte dele, aí a gente chama de radiação, certo? Então, radiação é a energia que sai desse material, mas a característica de emitir esse tipo de energia a gente chama de radioatividade, certo? Então, existe uma diferença nesses termos. Às vezes, no dia a dia, a gente pode até misturar os usos, né? Por exemplo, assim, esse material aqui tem radiação, né?
quando na verdade a colocação melhor seria ele tem radioatividade e ele emite radiação, que é a energia que sai dele. Mas de forma coloquial isso não tem problema nenhum, tá certo? É só para caso seja cobrado em algum lugar, numa avaliação, numa atividade nossa, ou enfim, numa prova de concurso que vocês venham a realizar. Com relação à radioatividade, né, essa característica que esse elemento aqui, coitado do meu cabeça do carregador, né, mas foi o que estava mais próximo de mim na hora. Com relação à radioatividade, a gente tem dois conceitos diferentes, né, ou duas subdivisões de radioatividade, que são no que diz respeito a natural e artificial. Então, aquilo que ele é encontrado na natureza, né, a gente chama de natural. Por exemplo, meu cabelo, a forma natural dela é essa. Já foi liso, mas era artificial. Então, o que vem, né, da sua origem de uma determinada forma é natural. O que é modificado através de nossas queridas mãos, a gente chama de artificial. E no conceito de radioatividade não poderia ser diferente. Então, a radioatividade natural possui várias formas. As mais antigas surgiram com o universo, como o urânio. Né? O urânio é um dos elementos que tem os tempos de meia-vida, T2 significa tempo de meia-vida, mais longos que a gente pode citar. Então, ele tem 703 milhões e 700 mil anos de tempo de meia-vida, acho que se lê assim. Eu sou meio ruim de leitura de números muito grandes, mas é muito tempo. Então, significa que a cada 703 anos, ele vai ter a atividade inicial dele reduzida pela metade, ou seja, se na criação do universo, né, de tudo que a gente conhece hoje, ele tinha uma energia de, sei lá, de 1 milhão de sieverts, depois de 703, isso aqui tudinho de anos, é que ele vai ter meio milhão. Então, a cada 703 bilhões de anos, milhão, bilhão, acho que é isso, ele vai ter a sua atividade anterior reduzida pela metade. Né? Outros mais comuns, como o carbono, são ativados por raios cósmicos diariamente. Eu até acho que eu esqueci de mencionar com relação a radioatividade que a gente recebe do meio ambiente, de equipamentos eletrônicos, do próprio cosmos, né? A gente absorve essa radiação, só que é num valor tão ínfimo, tão pequeno, tão desprezível, que ele não provoca nenhum tipo de alteração, nem a médio nem a longo prazo, né? Porque são doses muito, muito, muito pequenas. O problema da radiação, principalmente a radiação ionizante, é quando as doses ou elas são altas ou elas são constantes, mesmo sendo pequenas, mas pequenas, aquele pequeno que seja relevante, tá? Na disciplina de radioproteção e dosimetria, o professor deve trazer para vocês quais são as doses limites, as doses mínimas, né, que uma pessoa pode absorver durante uma determinada execução de atividade ou durante toda a sua vida. Tá? Então, a radioatividade natural é aquela que veio com o próprio elemento, né? Que é encontrada na natureza. E a radioatividade artificial, tem aqui o conceito, equipamentos de alta energia capazes de ativar um elemento desestabilizando seu núcleo. Né? Nenhum equipamento radiológico tem essa propriedade, que é a propriedade de emitir radiação naturalmente. Né? Ou seja, esses equipamentos, eles podem ser produzidos através de... essa radiação pode ser produzida através de equipamentos, né, de geradores de tensão de altas tensões, ou a gente pode criar em laboratório substâncias radioativas, né, com determinados átomos, enfim. O homem tem a capacidade intelectual, né, e teórica e prática de produzir qualquer coisa que queira em laboratório. Então, a gente fica com esses conceitos aí de radioatividade natural. Eu queria só dar um exemplo, acho que a gente já estourou o tempo, mas eu quero dar só um exemplo de radiação artificial e alguns de natural. A única radiação artificial que a gente pode considerar de forma artificial
é a radiação X, tá? Então, as outras radiações, alfa, beta e gama, elas podem ser encontradas na natureza também. Não significa que a gente não consiga produzir elas através de geradores, tá? Geradores de radiação. Mas aí a gente considera como radioatividade artificial, tenham em mente X, certo? E natural as demais, alfa, beta, gama, pósitrons, nêutrons, enfim. A gente vai trazer mais conteúdos nas próximas aulas. Fiquem com Deus, que nos encontremos novamente no próximo vídeo. Beijo, tchau!